Hoje de manhã, a Delegacia de Repressão a Crimes contra a Administração Pública realizou uma operação nos municípios de Palminópolis e Trindade. O repórter Marcelo Labeca está na Secretaria de Segurança Pública e traz as informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Labeca. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos. Pois é, esse é um trabalho de investigação que aconteceu aí, teve início há cerca de um mês e que começou a pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo, que através da Operação QI investiga aí fraudes em concursos públicos em prefeituras. Essas investigações acabaram chegando aqui no estado de Goiás, mais precisamente nas cidades de Palminópolis, a cerca de 130 quilômetros de Goiânia, e Trindade, aqui na região metropolitana. Mas quem vai explicar melhor isso para a gente é o titular da DERCAP, o doutor Adriano Souza Costa. Doutor, é a Operação APAT, que em latim quer dizer fraude, né? E o senhor estava contando para a gente que foi um pedido do Ministério Público, da Polícia do Estado de São Paulo, para que investigasse aí essas empresas e essas pessoas das duas cidades que eu citei. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, o Ministério Público Paulista promoveu algumas buscas e apreensão em algumas localidades, alguns estabelecimentos comerciais que tratam de concurso público, que são especializados em concurso público, e foi numa dessas buscas que ele achou um e-mail envolvendo a Municipalidade de Palminópolis. Eles encaminharam o e-mail para que a gente investigasse e foi aí que a DERCAP começou a fazer essa investigação. Foi possível notar que em relação a esse e-mail, que inclusive precedia o gabarito oficial da prova do certame respectivo, que é o de Palminópolis de 2014, ele já trazia alguns nomes elencados ali como supostos beneficiários desse concurso público, mostrando que muito provavelmente existia ali uma vontade de fraudar o caráter competitivo do certame. E são pessoas que têm envolvimento com a administração pública e são casais, né? Marido e mulher. Parece que só de casais são 3 envolvidos aí, entre essas 8 pessoas que foram conduzidas hoje para prestar esclarecimento. Existem alguns agentes públicos envolvidos, que até por uma questão de garantir a eficácia da investigação a gente não vai divulgar quem são, mas existe sim essa proximidade entre pessoas que participam da administração da municipalidade e esses indivíduos que seriam beneficiados. Existem muitos casais, existe uma proximidade entre os supostos beneficiários, que indica que ali que é um esquema bem restrito de beneficiamento. Agora, com relação ao município de Trindade, isso é em relação a uma terceira empresa que foi chamada para se cumprir aí as regras, os pré-requisitos para esse concurso. A procedência é essa? No momento inicial, parece que só 2 empresas foram chamadas a participar desse procedimento licitatório, né, desse convite, e aí a posteriori, com o fechamento do cerco por parte da Polícia Civil do Estado de Goiás, aí eles tentaram esconder essa falta de mais um licitante, que são necessários 3, e aí que eles acabaram se enrolando um pouquinho mais, porque essa outra empresa foi chamada a participar, e é uma empresa que já tem envolvimento em supostas fraudes, por isso, inclusive, alguns concursos públicos por ela organizados têm a execução suspensa por parte de ordem do Poder Judiciário em virtude de pedido do Ministério Público. A princípio, 8 envolvidos estavam sendo conduzidos para prestar esclarecimentos, mas 2 pessoas acabaram presas, né? Uma além desses 8 e um dos 8 indiciados por porte de arma. Como é que foi isso, doutor? Então, no curso das buscas que foram realizadas na municipalidade de Palminópolis e também em Trindade, nós conseguimos lograr isso e encontrar 7 armas de fogo, 5 em uma residência e 2 armas de fogo em outra. Então, em virtude dos ditames legais, esses indivíduos foram presos em flagrante também, em virtude desses ilícitos praticados. Quais os crimes, doutor, que cabe a eles agora, que a polícia pode enquadrá-los? Então, fraude em certame de interesse público, né, que é o artigo 311 do Código Penal, falsidade ideológica e a frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, que é o artigo 90 da Lei 8.666. Agora, essa operação APAT pode ter algum desdobramento aqui no estado de Goiás? Essa empresa, por exemplo, de Fernandópolis, em São Paulo, será que ela já conduziu outros concursos aqui no estado que podem ter sido fraudados também? Sim, a DERCAP vai continuar trabalhando nesse sentido, tanto de aprofundar essa investigação, como de mover outras investigações no sentido de coibir a prática de crimes contra a administração pública. Tá certo, são essas as informações aqui da sede da Secretaria Estadual de Segurança Pública. A gente agradece a participação e os esclarecimentos aí do titular da DERCAP, doutor Adriano Costa. A gente volta aos estúdios com você, Michele.
Tá certo, Labeca. Obrigada pelas informações. Boa tarde para você.